É assim que funciona, tá? Israel ataca a Palestina, silêncio. Palestina pede ajuda internacional, silêncio. Palestina se defende, a comunidade internacional condena o terrorismo e Israel ataca a Palestina. Tá? É isso, gente. Sabe? É isso. É isso que vem acontecendo. Ah, João, mas teve assassinato civil, vem tendo há 70 anos, gente. Infelizmente, isso é uma guerra. Uma guerra de extermínio, tá? Quem fala que o Estado de Israel comete apartheid continuado contra a Palestina não é o João, é a própria ONU, tá? Eu vou fazer mais do que falar. Eu vou achar aqui no meu drive onde eu separei os relatórios. Sabe por que eu tive que separar os relatórios? Porque os Estados Unidos pediu a cabeça das pessoas que fizeram os relatórios na ONU e, obviamente, a ONU entregou. Então as pessoas foram demitidas e os relatórios foram apagados. Mas o tio é um elefante. E a gente tem memória, tá? Memória histórica é algo muito importante, tá certo? Então o que o tio fez? O tio separou para vocês aqui, ó, 2 relatórios, tá? Da Comissão Econômica e Social para a Ásia Ocidental, né? As práticas israelenses em direção ao povo palestino e a questão do apartheid, tá? Um relatório do SCWA que fala do apartheid cometido por Israel. São 74 páginas de documentação que foram barrados pelos Estados Unidos, né, e retirados do site da ONU. Quando saiu o relatório, o tio sabia que isso ia sumir da internet em 2 segundos. Então, o tio salvou o relatório para vocês. Mas é só esse, tio? Não, sabe por quê? Porque a UNCTAD também fez. Os custos econômicos da ocupação israelense para o povo palestino e seu direito humano de desenvolvimento, as dimensões legais. Aqui é falando dos crimes de guerra, tá? Dos crimes de guerra que vêm sendo cometidos pelo Estado de Israel, com vasta documentação, tá? Isso tudo, se depender só do João, vai ficar disponível para absolutamente todo mundo, absolutamente o tempo inteiro, tá? Porque já que a ONU não deixa, né, a gente ter o próprio acesso ao que ela mesma publica, né, a gente tem que correr atrás. Então aqui está o drive do apartheid israelense, tá? Isso que vem sendo cometido, gente, é apartheid. E é apartheid porque o João acha bonito palavras em boer? Não. Não. É apartheid porque o crime de apartheid é tipificado no direito internacional público, tá? Apartheid não é simplesmente uma palavra. Apartheid é um conceito que gerou uma tipificação penal. Então, para a gente poder falar, tá, se o apartheid foi cometido ou não, a gente tem um checklist. E o checklist bate, tá, gente? Então, assim, isso aqui é importante. Isso aqui é importante a gente falar, isso aqui é importante a gente divulgar, porque isso é um crime continuado.
é um crime que não acontece só um dia, é um crime que vem acontecendo continuadamente há décadas. Décadas. Tá? Mais uma imagenzinha para vocês. Olha isso aqui, gente. Percebam. Tá? Aqui eram os assentamentos judeus e as terras palestinas em 1946, ainda sobre o mandato britânico. Então, nós tivemos a partilha da ONU. A partilha da ONU, você está vendo aqui, eu vou até aumentar para ficar, se eu conseguir, né? Porque eu sou meio burro dessas coisas. Vocês estão vendo aqui essas pequenas áreas que se encostam? A ideia é que houvesse solução de continuidade entre os estados, tá? Para que os estados não ficassem isolados, para que eles não pudessem ser transformados em bantustões. Entende? Aí, beleza. Isso aqui, gente, é 1947, tá? Olha 20 anos depois. O que aconteceu aqui? Vocês notaram que um bagulho sumiu? Vocês notaram que os outros não sobrou quase nada? Tá? Mas tinha uma solução de continuidade, né? Aqui tinha um canto, ali tinha outro canto. A gente chega em 2010, gente. Isso aqui são bantustões. As áreas são separadas umas das outras. Tá? As áreas são separadas umas das outras. Aí, gente, eu quero mostrar para você uma outra coisa. Tá? Eu quero mostrar para vocês um outro mapinha. Tá? Só para deixar as coisas um pouco mais claras, tá? Esse aqui é um mapa da África do Sul durante o regime do Apartheid. Por que a gente usava o termo Bantustão? Porque Bantustão significa o enclave dos Bantus, que vão ter um grau diminuto de autodeterminação. Eles não determinam as suas próprias políticas, eles não têm controle da sua própria soberania, eles não têm direito de ir e vir, eles não têm os mesmos direitos políticos constitucionais garantidos. Eu estou falando da África do Sul, do Apartheid ou de Israel? Tanto faz. Sabe por quê, gente? Primeiro, né, o mapa deixa bem claro. Se eu diminuir o mapa aqui e você olha esses bantustões aqui, né, você vê muito claramente uma semelhança absurda, tá vendo? Áreas isoladas. Mas é só isso, João? Não, não é só isso. Existe um estatuto legal diferenciado dentro da Constituição do Estado de Israel, que cria dentro da sua própria lei cidadãos de primeira e segunda classe. Você tem duas figuras, tá, chamadas Ezrahut e Laham, tá? Ezrahut e Laham, tá? O que significa Ezrahut e Laham? Significa dois status diferentes para a mesma população, tá? O cidadão judeu, né? O cidadão israelense de verdade, que é só o cidadão judeu, ele tem todos os direitos políticos que qualquer cidadão teria em qualquer país.
Então ele tem o direito de ir e vir, ele tem direito à autodeterminação, ele tem direito de votar os seus representantes e os seus representantes têm direito de legislar sobre absolutamente qualquer coisa do território. O palestino tem? Não. O palestino é, por lei, um cidadão de segunda classe. Um cidadão de segunda classe. Os representantes políticos do povo palestino, que são pouquíssimos, têm direitos restritos de legislação. Existem certas áreas dentro do direito do Estado de Israel ao qual eles podem propor projetos e a esmagadora maioria delas não. Agora, eu te faço o convite, tá? Eu te faço o convite a substituir os termos. Vamos colocar num país qualquer, que nós não sabemos qual, mas vamos dividir eles entre sudestinos e nordestinos. Aí você imagina que na Constituição desse país qualquer, que nós não conhecemos o nome, os sudestinos tenham direito a legislar sobre qualquer tipo, qualquer faceta do seu direito interno. E os nordestinos não. Os nordestinos não podem pedir mudanças políticas, o nordestino não pode pedir igualdade de direitos, o nordestino não pode pedir igualdade de acesso, o nordestino não pode legislar sobre ocupação de território. Como que você chamaria esse país? Vamos imaginar um terceiro país. Vamos falar que desse país o Regenvolk pudesse legislar sobre tudo. Mas o Untermenschen não. Fica mais claro? Tá mais claro agora o que acontece? Só que isso, gente, não é algo que a gente está imaginando. Essa é a realidade política atual do Estado de Israel contra o povo palestino. Né? Com um pequeno detalhe que nessa maravilhosa divisão, né, alguém ficou com as terras férteis e o outro país se chamaria Palestina, mas não chegou a virar um país. Tá? Vocês vão ter que descobrir quem que foi. Tá? Eu quero que vocês foquem nesse segundo quadrinho aqui e em Israel e Palestina. Eu vou dar a dica. Um deles ficou com todas as terras férteis, o outro chama Palestina. Uma coincidência. Uma coincidência. Tá? E aí, gente, a gente tem que explicar uma coisa, tá? Que é muito diferente ser contra o sionismo, contra um etno-estado racista que aplica o apartheid. Isso é contra um povo. Tem vítima dos dois lados. O povo de Israel não é o Estado de Israel, mas o Estado de Israel é um Estado ilegítimo, cometedor de apartheid, étnico, racista, teológico e bizarro. Israel é um Estado ilegítimo. Israel faz hoje contra os cidadãos da Palestina algo muito análogo ao que os seus próprios cidadãos sofreram no passado. Isso é indefensável. Indefensável. Ou se consideram os seres humanos iguais, ou se acredita numa hierarquia de raças, religiões e etnias. Quem acredita numa hierarquia disso é o quê? Qual que é o conceito para isso? Gente, nós estamos falando de um Estado que na sua Constituição
na letra da sua lei, separa cidadão de primeira classe e cidadão de segunda classe. Vocês entendem, gente, do que nós estamos falando aqui? É segregação constitucionalizada. Se a lei de um país segrega parte da população do país, isso é uma das qualificações necessárias para o crime de apartheid. Apartheid é um crime tipificado. Só para deixar claro, né? Uma coisa é o João falando, outra coisa não é o João falando. Tá? Então vamos continuar isso aqui, que isso aqui é importante. Tá? Eu quero deixar aqui com vocês um post da Juventude Sanaúd, da Juventude Palestina, que eu acho ele muito interessante, que eu acho ele muito elucidativo. Tá? Eu vou ir lendo aqui com vocês. Esse post vai pegar uma parte bem curta, mas essa parte bem curta é muito representativa de 70 anos. Vamos continuar. Desde que começaram as recentes ofensivas militares a Gaza, os palestinos têm sido acusados de iniciarem o conflito, um conflito continuado de 70 anos. Gente, vocês desculpa, eu sei que eu tô sendo repetitivo, mas é difícil não sê-lo, tá? É muito difícil não ser repetitivo quando a gente tem, né, os mapas, né, que nos mostram... Opa, doxando Dona Nayara aqui. Eu fechei o mapa, né? Eu fechei o mapa. Eu queria deixar de novo o mapa da Palestina. Eu vou abrir ele aqui de novo. O erro é meu, tá? Deixa eu voltar aqui e abrir o mapa de novo. Mas é muito difícil não ser repetitivo. É muito difícil não ser repetitivo, porque é absurdo. Como que vocês conseguem olhar para este mapa, e alguém ainda falar que os palestinos iniciaram o conflito? Tá? Eu quero propor mais uma coisa que me parece muito lógica, que me parece muito óbvia, tá? Que é um conceito. Como é chamado o israelense que ocupa a terra palestina criando um kibbutz? Ele é chamado de colono. Gente, a existência do colono pressupõe a existência de um fenômeno. Como que chama o fenômeno do colono? Colonialismo. Colonialismo. Colonização. Vocês entendem isso, gente? As pessoas falam o tempo inteiro a palavra colono, 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 colono e passa. O colono pressupõe o colonialismo. O colono pressupõe a colonização. Colonização é transformar a terra de outrem em sua, por meio da ocupação violenta. Continuamos. Já exploramos em outros posts a trajetória da ocupação militar, despejo e roubo de terra nos territórios da Cisjordânia e Jerusalém Oriental, como denunciam a ONU e relatórios de órgãos de direitos humanos, como Human Rights Watch B'Tselem. Vamos lembrar aqui que eu deixei disponível os relatórios sobre o apartheid continuado cometido pelo Estado de Israel. Que esses relatórios foram publicados não pelo João, mas por vários cientistas, revistos por pares, com diversas fontes, a pedido das Nações Unidas.
Agora é essencial compreendermos o cerco israelense que faz de Gaza a maior prisão a céu aberto do mundo. Ô bicho, e é uma prisão a céu aberto mesmo. São bantustões, isolados um dos outros, sem controle da própria água, sem controle da própria energia, sem controle da própria produção alimentar. Bantustões, onde as pessoas não têm o direito de ir e vir, aonde os cidadãos têm direitos diferentes e pertencem a classes diferentes pela própria lei do Estado de Israel. Continuemos. Em 2007, o braço político do Hamas começou a administrar a faixa de Gaza. Mas, João, o Hamas não é religioso? É. O Hamas não gostaria também de que esse Estado palestino fosse religioso? Sim. Mas por quê? Por que então os palestinos não se organizaram de forma laica, progressista? Mas eles se organizaram, gente. No começo só havia o Fatah. Quem bancou o crescimento do Hamas foi o Estado de Israel. Vocês já ouviram essa história antes? Vocês já ouviram essa história antes? De, por exemplo, os guerreiros da liberdade do Rambo? De, por exemplo, a Al-Qaeda? De, por exemplo, o ISIS? Não são nem comparáveis, tá? Com Hamas. Não são. Não são. Tá? Financiou o Hamas porque pega mal exterminar o grupo celular, o grupo secular. É exatamente isso que aconteceu. O crescimento do Hamas foi, em grande maneira, financiado para criar uma cisão dentro do povo palestino. Por quê? Porque fica mais fácil eu dividir um povo para conquistá-lo. Porque essa é uma prática colonialista clássica, porque Israel é o estado da modernidade, da contemporaneidade, que pode ameaçar abertamente a vida de 2 milhões de pessoas, dia sim e dia também, e não se chamar de terrorista. Vamos colocar eles para se matarem. E aí a gente mata o resto. Em resposta, Israel lançou um bloqueio militar, que agora se aproxima do seu 15º ano, devastando a economia e a infraestrutura de Gaza, assim como a vida dos seus residentes. A pobreza e o desemprego dispararam. Sim, já eram gigantescos anteriormente. As pessoas já viviam em pauperismo. Os residentes não têm acesso a bem e a serviços básicos. Estamos falando aqui de água, estamos falando aqui de eletricidade, estamos aqui falando de combustíveis. A taxa de desemprego é de 82%. 50% da população depende de doação de alimentos. 56% vivem na extrema pobreza. No ano passado, Israel proibiu o embarque de combustível, forçando o fechamento da única usina de Gaza e deixando seus moradores com apenas 4 horas de eletricidade por dia. Mais uma vez, tipificando o crime de apartheid. Mais uma vez, tipificando o crime de apartheid. Nós estamos falando de um campo de
concentração a céu aberto. E as doações internacionais são bloqueadas porque elas estão financiando o Hamas. Gente, mesmo a guerra possui leis. Você sabe qual lei da guerra que os israelenses quebram? Sim. O Estado de Israel comete crimes de guerra continuados. Crimes de guerra continuados. João, é você que está dizendo isso? Não. São todos os relatórios publicados pela própria ONU e depois perseguidos pelos Estados Unidos. Vamos continuar. 96% da água de Gaza é imprópria para o consumo. De acordo com as Nações Unidas, não com o João, 40% da população de Gaza recebe apenas 3 a 5 horas de abastecimento de água a cada 5 dias. Esta situação vem ocorrendo há pelo menos 15 anos. 80% de desemprego, 56% da população na pobreza extrema, 50% das pessoas dependem de doações o tempo inteiro para se alimentar. Como que cresce? Qual que é a expectativa de vida? Você vive num campo de concentração. Num campo de concentração. Mesmo os aquíferos foram contaminados pela água do mar e também por produtos químicos de fertilizantes vindos dos assentamentos israelenses. O colono, que pressupõe o colonialismo, tá? O colono, que pressupõe o colonialismo, não satisfeito em colonizar, ele polui a água que vai para baixo, a água que vai para lá, a água que vai para o cidadão de segunda classe. Eles estão propositadamente fudendo a água. Isso significa que 90% dos habitantes de Gaza precisam comprar água dessalinizada ou engarrafada, impondo uma carga de custo adicional às famílias que já vivem abaixo da linha da pobreza. A cada 5 dias eles têm 3 a 5 horas de água há 15 anos. Já passou por falta d'água, meu irmão? Já ficou 3 dias sem água no seu bairro porque deu ruim numa adutora? Tu lembra o perrengue que foi? 15 anos. O problema da água foi agravado por cortes de eletricidade. Lembra da usina? A única usina de Gaza foi fechada porque Israel proibiu o embarque de combustível, que levaram a dificuldades de saneamento e deixaram o esgoto sem tratamento fluir para o mar, contaminando 73% da costa. Ou seja, esse crime ambiental é contra a humanidade, tá? Esse crime ambiental é contra a humanidade. O cenário de abastecimento restrito trouxe resultados devastadores para o saneamento básico e a saúde. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês. Quando você ataca diretamente, gera foto na Reuters, gera foto, fica feio. Quando você faz isso aí, as pessoas vão morrendo de pouco a pouco, a começar dos velhos e das crianças. Quando você faz uma política pública que leva ao morticínio, que leva ao assassinato de uma população inteira, você está cometendo um homicídio contra um genos, contra um gens, contra uma gente.
homicídio, genocídios. Vocês conseguem imaginar um conceito aí para isso? Vamos ter que pensar junto. Quando a Covid se espalhou, a maioria dos residentes e resistentes de Gaza não tinha acesso a sistema de esgoto adequado. O bloqueio deixou Gaza com uma escassez crônica de suprimentos médicos. Como resultado, palestinos doentes precisam obter permissão de Israel para viajar para a Cisjordânia ou para Jerusalém para buscarem tratamento que normalmente não é concedido. Lembra quando eu falei do crime de apartheid? Na África do Sul, os negros que viviam nos Bantustões tinham um passaporte do seu próprio Bantustão, uma carteira do seu próprio Bantustão. E para que eles pudessem ir para um outro Bantustão, eles precisavam de ter autorização do Estado da África do Sul e eles não davam. Mas espera aí, é a mesma coisa, sim. O cerceamento do direito de ir e vir é mais uma das tipificações do crime de apartheid. Em razão da necessidade das licenças quase nunca concedidas, para se obter tratamento médico, de acordo com a Al Jazeera, Israel foi responsável por pelo menos 54 mortes de palestinos em 2017, tendo rejeitado centenas de pedidos de autorização médica por pessoas que precisavam de tratamento na Cisjordânia ocupada, em Israel ou no exterior. Mas espera aí, tem outro crime aqui. A legislação que cuida da guerra diz que o civil ferido que precisa de tratamento tem direito de livre passagem. Negar o direito de livre passagem do civil que precisa de tratamento comprovado é também um crime de guerra. Tá? Vamos ir pontuando um por um. Continuemos. Um relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários para os Territórios Palestinos Ocupados concluiu que a taxa de pedidos de permissão negados ou atrasados para acesso a cuidado de saúde fora de Gaza atingiu 45% em outubro de 2017. Vamos lembrar que nós estamos cometendo aqui o crime de apartheid. Vamos lembrar que está sendo cometido também aqui o crime de guerra de negar tratamento. E esses dados são públicos, e quem está vendo esses dados e aferindo esses dados é um escritório das Nações Unidas. A OMS, Organização Mundial de Saúde, afirma que em dezembro de 2009 foi negado ou atrasada a permissão para a entrada de 21% dos pacientes e 27 morreram durante o ano à espera de autorização de Israel. Israel se coloca no direito de autorizar ou não que um cidadão palestino saia de um enclave palestino para outro enclave palestino, da exata mesma maneira que o Estado racista, cometedor de apartheid da África do Sul, se arvorava ao mesmo direito em relação aos seus batustões. Tá? 2017 não faz quase uma década, não. Não há justificativa para isso. É um bebê com câncer que precisa de tratamento urgente e qualquer demora faz com que a doença se espalhe e aumente o seu sofrimento, disse Ibrahim Al-Akras, cujo filho de 2 anos luta contra o câncer. A cada ano, o número de solicitações bem-sucedidas diminui, com metade rejeitada ou ignorada até que seja tarde demais. Vocês estão entendendo, gente, do que nós estamos falando aqui? O tempo inteiro. Vocês estão percebendo do que nós estamos falando aqui?
Aí eu te pergunto, este povo ousar resistir, este povo ousar tentar não ser morto, faz com que eles sejam vendidos na imprensa internacional como terroristas, como iniciadores do conflito. Vocês percebem, gente, o grau de absurdo? Eu só quero conversar com vocês, tá? Que somente nas últimas 36 horas, Israel destruiu 1.210 casas, 13 edifícios residenciais, 3 escolas da ONU, 3 mesquitas, deslocou 75 mil pessoas internamente e assassinou 413 palestinos, incluindo 79 crianças. Tá? 79 crianças. E aí? Qual, né? Gaza também vive sob bloqueio marítimo, o que restringe o acesso ao mar, o que restringe a parca ajuda de entrar. Em 2017, um relatório das Nações Unidas estimou que mais de 35 mil palestinos ainda dependiam da indústria pesqueira para sua subsistência, mas as restrições israelenses quase destruíram a outrora próspera indústria pesqueira de Gaza. Israel também tem como alvo os pescadores de Gaza. Quero lembrar aqui para vocês que quando eu destruo 73% da água de um lugar e essa água podre vai para o mar, eu estou destruindo também a subsistência dessas pessoas que dependem do mar para comer. Num local com 80% de desemprego e quase 60% das pessoas vivendo em penúria extrema, vivendo em pobreza extrema. Precisa, gente, precisa desenhar ainda mais do que isso? Aparentemente, precisa. Aparentemente, não tem nada que seja desenhado bastante para que mude. Este é um crime continuado, este é o genocídio de um povo em câmera lenta. Nós estamos assistindo, enquanto humanidade, o genocídio desse povo em câmera lenta há pelo menos 70 anos. Há pelo menos 70 anos. Tá? 70 anos. Tá? Vamos continuar. A caridade International Charity, né? Porque o post foi traduzido, né? Essa ONG internacional chamada Oxfam observa que no primeiro semestre de 2014 havia pelo menos 177 palestinos segurando cartazes exigindo a abertura permanente da passagem de fronteira de Rafah na cidade de Gaza. Muitos foram mortos ou feridos e tiveram seus barcos destruídos ou apreendidos pela marinha israelense. Eles não têm sequer o direito ao protesto, mesmo pacífico. Em Gaza, o transtorno de estresse não é pós-traumático, é cronicamente traumático. Em 2019, Matthias Schmaler, o responsável das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, alertou que o bloqueio aéreo, terrestre e marítimo imposto a Gaza estava prestes a causar um colapso social na região, com índices de distúrbios psicológicos e suicídios cada vez mais altos.
Órgãos de direitos humanos como a Anistia Internacional e as Nações Unidas definem o bloqueio como crime de punição coletiva, tal como aponta a 4ª Convenção de Genebra, que define leis e crimes de guerra. É apartheid? É. É crime de guerra? É. Entre os 2 milhões de habitantes de Gaza, quase metade da população tem 14 anos ou menos. Por quê? Porque os velhos morrem. Porque eles não sobrevivem. Porque eles são assassinados ou diretamente ou a conta-gotas. A média de idade na região é de 17 anos. 70% delas são refugiados cujas famílias foram expulsas de suas casas em 48. Mas vamos continuar sob o mito de combate ao Hamas, que foi financiado por Israel para criar uma cisão contra o Fatah, porque Israel sempre se recusou a uma solução pacífica. Israel tem imposto um bloqueio que retira dos palestinos garantias básicas como água, gás, eletricidade. No entanto, lembramos que o Hamas só foi criado no final da década de 80, décadas depois de massacres e da limpeza étnica da Palestina por grupos terroristas sionistas como o Haganah, o Irgun Lehi, que hoje encontram seus representantes no parlamento israelense através dos carranistas. Lembrando que Benjamin Netanyahu sobe ao poder abraçado com esses grupos. E ao subir ao poder abraçado com esses grupos, a sua primeira atitude é mudar a lei do Supremo Tribunal israelense para poder aplicar os seus desmandos. Gente, boa parte da população israelense é contra. Boa parte da população israelense se mobilizou na rua e estava se mobilizando há meses contra este governo. É muito importante a gente separar aqui o que é antisionismo do que é antissemitismo. Porque nós não toleramos uma pecha absurda para justificar um crime de genocídio. O que se observa hoje nos noticiários não é consequência de eventos recentes, mas de todo um cenário histórico de embargos e ocupações militares que perduram há quase um século, 70 anos, 75 anos no mínimo. Dica: não são apenas 75 anos. Tá? Aqui a gente tem as fontes que foram usadas. Eu vou deixar para vocês, tá, o post aqui para que vocês possam ver as fontes. Mas, João, é só isso? Não. Não é só isso, não. Tá? Eu quero colocar aqui para vocês uma imagem. Tá? Imagem essa feita pelo Statista, tá? O custo humano do conflito Israel-Palestina. As mortes e feridos documentados pelas Nações Unidas. Em preto, em escuro, as mortes, né? Em vermelho, os feridos. São 5.590 palestinos mortos diretamente, porque vamos lembrar aqui que as centenas, as dezenas de milhares de mortes por doença, por falta de tratamento, essas não passam. Essas não
vão para as estatísticas. Estes números ignoram os bloqueios. Estes números são derivados tão somente de ações diretas aferidas pelas Nações Unidas em seus diversos órgãos. A maioria esmagadora das mortes se dá pelo bloqueio, a maioria esmagadora das mortes se dá por fome, se dá por inanição, se dá pela penúria. Ainda assim, nós temos um número que mostra que para cada israelense que pereceu neste conflito, 20 palestinos foram ceifados. É um massacre. É um massacre. E esses números não levam em conta as mortes causadas pelo bloqueio. Bloqueio é o crime de guerra mais cruel, mais virulento. O bloqueio assassina primeiro os idosos, as crianças e os doentes. Nós estamos falando de uma população cuja expectativa de vida beira os 20 anos de idade. Nós estamos falando de uma população que vive em apartheid e que tem 80% de desemprego, quase 60% de pessoas na pobreza extrema. Mas é só isso, João? Não, não é só isso não. O que a gente vê mais comumente o tempo inteiro, tá? Olha aqui, olha o tempo que eu vou passar aqui subindo. O que a gente vê mais comumente o tempo inteiro na mídia é o argumento de que os palestinos atacaram do nada. A Globo News teve a pachorra de receber um advogado do sionismo que disse que Israel nunca atacou. Tá? Nunca atacou. Aqui a gente tem uma thread de alguns, não são todos, alguns dos ataques cometidos por Israel somente neste ano. Somente em 2023. Israel mata quase 30 palestinos em menos de um mês e agrava crise na Cisjordânia. Operação mais recente causou morte de 9 residentes da área, incluindo 2 civis, em 26 de janeiro de 2023, ainda em janeiro. Ataque de exército de Israel mata 10 palestinos na Cisjordânia. Pelo menos outras 20 pessoas ficaram feridas. Aí, não, continua. Israel bombardeia Gaza em novo ciclo de violência interminável. Falando daqueles 9 lá de cima, em fevereiro. Ataque israelense atinge edifício no centro de Damasco e mata 5 pessoas. Ação direcionada a uma área residencial no centro da cidade ocorreu perto de um complexo de segurança em torno do qual o Irã instalou bases. Mas foi no complexo? Não. Mas foi na Palestina? Não. Olha que loucura. Vamos ver uma coisa aqui. Mapsgoogle.com. Damasco, na Síria. Vamos lá. Damasco. Síria. Aqui está Damasco. Vamos ir afastando. Vamos ir afastando. Vamos ir afastando. Vamos ir afastando. Aqui está Israel. Aqui está Damasco. Aqui termina a Cisjordânia. Aqui está Damasco. Vocês estão vendo, gente?
Vocês estão vendo? Né? Vamos pegar um carro e vamos de Jerusalém até Damasco. São 315 quilômetros. São 315 quilômetros. A gente gasta 4 horas dirigindo, desde que a gente seja judeu, porque o palestino não pode. Tá? Damasco. Continuemos. Fevereiro. Operação israelense na Cisjordânia deixa 10 mortos e mais de 80 feridos, além de um adolescente de 16 anos. 9 homens com idades entre 23 e 72 morreram durante a ofensiva, anunciou o Ministério de Saúde palestino. Ainda em fevereiro. Ataque israelita mata 15 pessoas em Damasco, na Síria. Mais 15 pessoas. 20 civis mortos. Fevereiro desse ano. Damasco. Israel bombardeia a faixa de Gaza pela segunda vez em uma semana. Ainda em fevereiro, Ramallah, 2 de fevereiro, aviões da Força Aérea de Israel lançaram hoje um ataque contra áreas da faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Na segunda incursão deste tipo em uma semana. Israel mata 6 palestinos em março, em novo capítulo de tensões na Cisjordânia. A operação militar é mais um capítulo da crescente violência da região. Desde o início do ano, mais de 70 palestinos e 13 israelenses foram mortos em confrontos e ataques. Ainda em março, novo ataque de Israel à Síria, é o 6º em um mês. Um ataque aéreo de Israel na Síria matou um oficial da Guarda Revolucionária do Irã. Informa autoridades de Teherã. Mas é só isso? Não. Israel bombardeia aeroporto da Síria, que recebia ajuda a vítimas de terremoto. Bombardeia aeroporto que recebia ajuda a vítimas de terremoto. Vamos continuar. Não acabou. Ataque destrói depósito de armas de grupos ligados ao Irã em base militar próxima. Justificativa. Exército israelense mata palestino durante ataque a campo de refugiados na Cisjordânia. As forças armadas israelenses detiveram pelo menos 4 pessoas, isso em abril. Israel visa Hamas e bombardeia Líbano. Fica tranquilo. Não é só a Síria. O Líbano também vai apanhar. Olha o Líbano aqui, ó. Aqui tá o Líbano. Deixa eu diminuir aqui, ó. Aqui tá o Líbano. Tá vendo? Aqui tá o Líbano. Não satisfeito em matar aqui, vem aqui matar no Líbano também. Tá? Olha que coisa, né? Vamos continuar. Ainda em abril, Israel expulsa palestinos de Mesquita de Al-Aqsa. Ao menos 50 ficam feridos. Força de seguranças israelenses invadiram um dos locais mais sagrados para o Islã. O que Israel faria mesmo se fosse o contrário? Uma sinagoga fosse... né? Nem te conto. Estamos em abril. Maio. Exército de Israel bombardeia faixa de Gaza pelo 2º dia seguido e deixa mortos. Esses estão sendo considerados os confrontos mais intensos entre israelenses e palestinos dos últimos 9 meses. Maio. Bombardeios israelenses deixam 13 mortos na faixa de Gaza, incluindo crianças. Desses 3 eram líderes da Jihad Islâmica. Os outros 10 eram civis.
Mas aí pode, né? Mas aí não tem choro, não tem vela, não tem estado terrorista, não tem nada disso. Maio, Israel mata 25 palestinos, incluindo 6 crianças desde que iniciou seus ataques a Gaza na terça-feira. Netanyahu alerta que a ofensiva contra a faixa não acabou ainda. Junho, operação de Israel mata 5 palestinos e deixa cerca de 91 feridos. Operação realizada na segunda-feira, 19 de junho, no campo de refugiados de Jenin, na Cisjordânia ocupada, ainda deixou mais 90 feridos. Os pró-vida não são muito pró das vidas marrons, né? Fica difícil. Junho, morre menino palestino baleado na cabeça por Israel. Ô bicho, eu como pai eu morro com uns bagulho desse, velho. Drone israelense mata 3 militantes palestinos na Cisjordânia. Ainda em junho. Julho, Israel mata ao menos 8 palestinos no maior ataque à Cisjordânia em 20 anos. Lembra que era o maior? 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 Sabe qual que é o maior? O próximo. E continuará sendo o próximo até ser o último. Israel só vai parar quando ela assassinar toda a população. Aí ela para. Ação ordenada pelo premier Benjamin Netanyahu, cujo governo é o mais à direita na história de Israel, ocorre após pressão de setores radicais da coalizão do governo. Lembra quando eles falaram dos canarritas? Lembra quando eles falaram dos grupos terroristas que podem se transformar em grupos políticos? Lembra quando eu te conto que os representantes palestinos parcos que existem no sistema político israelense não têm direitos políticos de questionar isso? Ezrahut Laham, 2 status diferentes para os seres humanos dentro de um só país. Como que se chama, gente? Um país que na Constituição tem 2 status diferentes para seres humanos? Julho, Israel bombardeia campo de refugiados. Forças palestinas pedem que seja excluído na ONU. O que a ONU fez mesmo? Vocês lembram? Agosto, ataques israelenses deixam 6 mortos na Síria. Caso aconteceu na região de Damasco, capital do país. Agosto, Forças Armadas de Israel já mataram 34 crianças palestinas neste ano, segundo a Human Rights Watch. Aponta que a estatística legal já empata com a de 2022, mas ainda estávamos no mês 8. E pede providências aos estados, aos países aliados de Israel. Então, o país aliado de Israel disse: fique tranquilo, tomaremos várias providências para que esses números aumentem. Sabemos que já chegamos em 2022, mas vamos bater todas as records. Gente, foi teu início, o início de uma tentativa justificada de rebelião, de revolta contra o seu próprio assassinato, que os Estados Unidos já entupiu Israel de arma de novo, porque os Estados Unidos precisa disso, gente. A indústria armamentista mantém o capitalismo girando. Setembro, explosão mata 5 palestinos durante processo. 5 manifestantes palestinos morreram na tarde da quarta-feira, 13 de setembro, na explosão de um artefato durante um confronto com o exército israelense perto da fronteira. Centenas de palestinos se concentraram perto da fronteira, um protesto que desembocou em enfrentamentos violentos com os soldados israelenses. Setembro, soldados israelenses matam menino palestino que descobriu operação.
mais uma criança assassinada. Mataram um menino de 15 anos de idade que testemunhou o início de sua invasão ao campo de refugiado de Jenin. Mais uma recente execução arbitrária por tropas de ocupação contra civis neste ano marcado por sucessivos recordes de violência. Quem é terrorista? Setembro. Ao menos 28 palestinos são feridos em bombardeios israelenses na faixa de Gaza. Um tanque realizou um terceiro ataque a outro posto militar do Hamas. Israel bombardeia a faixa de Gaza pelo 5º dia consecutivo em resposta a novos protestos. Protestos versus bombardeio por veículo aéreo não tripulado. Esta lista não é extensiva, não cobre todos os eventos. São alguns acontecimentos selecionados que ocorreram somente nesse ano. A barbaridade ocorre diariamente. Aí, para a gente fechar essa parte aqui, eu quero só conversar com vocês uma coisa. Nós não podemos equanimizar, nós não podemos igualizar, nós não podemos tratar de forma igual a violência do explorador e a resistência do explorado. O que o Estado de Israel faz não é o povo de Israel. O Estado de Israel comete crimes de guerra continuados e apartheid contra o povo palestino. Qual opção resta a esse povo? É muito fácil a gente falar, João, mas isso é errado. Isso é feio e bobo e cara de mamão. É muito fácil. Imagine você, imagine a sua família, imagine o seu povo nessa opção. O que eles vão fazer? Vão esperar até o último ser morto? Eu me questiono qual é a solução que essas pessoas vislumbram. Cruzar os braços, esperar o assassinato, desistir. O ser humano não gosta de desistir, gente. Eu quero trazer aqui uma reflexão. Invadem sua casa, botam você pra fora, tomam sua comida, comem na sua mesa, constroem onde você vivia, maltratam seus parentes, humilham seus filhos, matam sua família, riem da sua fé, cospem nos seus itens sagrados, violam sua existência. Mas violência é você reagir. Estupram suas mulheres e suas crianças, assassinam suas crianças, impedem que você tenha acesso à água, impedem que você tenha acesso à comida, destroem o seu passado, o seu presente e o seu futuro. O que te sobra? Talvez, se o Hamas não tivesse sido financiado, talvez, se não houvesse um crime de guerra continuado há 70 anos na Palestina, isso não ocorreria. Talvez. Obrigado a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. O capitalismo falhou, falha e falhará em
cada uma das sociedades aonde